defumadora foi roubada! Por quê? Esse episódio de Os Simpsons desenrola quando Scott Boone chama o Homer para uma disputa de churrasco. O problema é que a arma secreta do Homer, uma churrasqueira sinistra que ele comprou na estrada, é roubada. Aí, Bart e Lisa entram em ação para descobrir quem foi o ladrão. Os Simpsons. Escola primária de Springfield. Tudo começa na escola, com o diretor Skinner avisando que o filme que a galera ia ver foi cancelado. Para resolver, ele decide passar um filme que ele ama, mas assim que começa, a criançada vaia. Na tela, aparece o título Dr. Dolittle, e o Skinner explica que é um clássico dos anos 60. Ele conta que a história é sobre um doutor solteirão que dedica a vida a estudar os animais, mas as crianças entram em pânico quando veem que o filme é longo pra caramba. O Nelson é o primeiro a tentar vazar, mas o zelador Willie aparece com uma mangueira e bota ele de volta no lugar. Enquanto o filme rola, tá todo mundo morrendo de tédio. O Bart reclama que uma cena de exame de vista num cavalo parece durar uma eternidade. Para piorar, a história mostra o doutor se apaixonando por uma foca, e a criançada fica com nojo. Esse cara tá se agarrando com uma foca! A galera começa a bater papo sobre a vida, mas o filme não para. E agora tem até uma musiquinha sobre o mundo do Dr. Dolittle. No meio do tédio geral, só o Ralph tá sorrindo e o diretor Skinner tá lá cantando junto, todo animado. Depois de 152 longos minutos, o filme acaba, mas quase todas as crianças já estão capotadas. As luzes acendem e o Nelson comenta que o lugar tá fedendo. Quando ele cheira mais de perto, saca que o cheiro ruim vem do Bart. Opa, não é o filme não! É o Bart! Bart tenta se defender, mas o Martin solta na frente de todo mundo que a Lisa também tá fedendo muito. A galera vai conferir e conclui que ela também tá com um cheiro horrível. Até o Milhouse, que é gamado nela, concorda. Todo mundo começa a vaiar os dois, chamando eles de fedorentos, enquanto o Skinner só observa e pensa em como as crianças podem ser cruéis. Mais tarde, o Homer passa pela mesma humilhação no trabalho. A família Simpson se reúne em casa e o Homer conta o que rolou. A Lisa fica se perguntando o que pode estar acontecendo, porque eles já foram excluídos por um monte de coisa, mas quase nunca por falta de higiene. Aí a Marge fala e revela que ela tem uma ideia de onde vem todo esse fedor. Ela desce com todo mundo pro porão e mostra o estado da máquina de lavar. Em seguida, ela abre um compartimento de um robô e tira de lá um saco cheio de dinheiro. As roupas fedorentas. Ela explica que juntou toda essa grana que achava nas calças do Homer para comprar um porta-temperos. Mas com a situação atual, ela vê que vão ter que torrar o dinheiro numa máquina de lavar nova. Para finalizar, ela diz que eles não podem continuar com essa fama de fedorentos. Um tempo depois, Homer entra no carro com a família, todos com roupas completamente diferentes. Ele avisa que quando voltarem, não vão mais precisar usar as roupas lavadas na máquina do porão. Homer dirige pela rua e chega numa loja de máquinas de lavar. Mas quando sente um cheiro de carne defumada, ele se distrai e vai atrás do cheiro, atravessando a rua sem nem olhar. Ele acaba encontrando um churrasquinho na beira da estrada. O vendedor oferece um pedaço de carne para o Homer e assim que ele prova, sente uma felicidade esquisita, comemorando com pedaços de carne caindo em volta dele. Homer fica de cara com a grelha do vendedor, e o cara explica que ela tá na família há gerações. Ele conta que a grelha em forma de colmeia foi feita de um meteoro que queimou a barba do tataravô dele. Foi aí que a família sacou que era um presente dos céus, o defumador perfeito. O homem explica que nunca limpou a grelha na vida, e que toda a gordura, fumaça e carne que passaram por ali viraram pura magia. Homer, fascinado, ouve que a grelha está à venda. Quando Homer pergunta por que ele venderia algo tão precioso, o cara explica que ele e a esposa estão juntando grana para morar bem longe dos netos. Homer olha para a loja de máquinas de lavar do outro lado da rua e pensa que se não voltar para casa com uma lavadora nova, a Marge vai ficar uma fera. Ele fica na dúvida, fazer o que é certo ou o que todo mundo sabe que ele vai fazer. Ficar uma fera. E devo fazer aquilo que é o certo ou fazer aquilo que todo mundo sabe que eu vou fazer. Mais tarde, Homer chega em casa com a defumadora em formato de colmeia. Assim que a Marge vê, começa a brigar com ele. Pé da vida, porque ele tinha uma única missão: comprar uma máquina de lavar.
Mas Homer falhou e trouxe uma defumadora. Marge, irritada, sai dali com as crianças, deixando Homer sozinho. Olhando para o céu, Homer lembra do conselho do cara que vendeu a grelha, que o churrasco podia resolver qualquer problema. Ele também pensa no fato de que o homem revelou que não estava mais entre eles. Um tempo depois, Marge está no porão, arrumando as roupas, quando sente um cheiro irresistível vindo de fora. Curiosa, ela vai até o jardim e encontra Homer assando carne na defumadora, enquanto as crianças se acabam de comer. Até a Lisa, que é vegetariana, fica encantada e diz que a cenoura defumada dela tem um gosto totalmente diferente. Homer, todo animado, ainda prepara uma mamadeira especial para Maggie na churrasqueira. Quando chega a vez de oferecer um pedaço de carne para Marge, ela recusa de todo jeito, insistindo que não vai comer. Mas o Homer não desiste. Chega uma hora que a Marge se cansa da insistência e decide morder um pedaço. Ao experimentar, ela sente a mesma felicidade que o Homer sentiu. Bom, uma mordida. Encantada com o sabor, ela finalmente se junta ao resto da família para comer, deixando a raiva de lado. Quando anoitece, todos continuam do lado de fora, com o Homer assando mais carnes. O cheiro irresistível começa a se espalhar pela cidade inteira, atraindo os vizinhos. Um por um, os moradores de Springfield começam a chegar curiosos. Vendo a oportunidade, Homer decide servir um pouco de sua carne para todo mundo. A galera se junta rápido no Jardim dos Simpsons, transformando o lugar numa grande festa improvisada, com todo mundo elogiando o sabor da carne do Homer. Eu vim porque o cheiro do churrasco tá mais do que supimpa. Depois de uma semana, a casa dos Simpsons está completamente lotada, porque todo mundo vai lá para comer o churrasco. Os vizinhos estão no auge, achando que por estarem populares, a decisão do Homer de comprar a grelha foi a melhor coisa que ele fez pela família. Num certo momento, um carro diferente chega na cidade, chamando a atenção de todo mundo. Um homem desce e começa a perguntar se alguém viu um churrasqueiro chamado Homer Simpson. O cara dos quadrinhos reconhece o homem na hora. É o famoso chefe Scott Boom, da rede Mastigar. Scott encontra Homer e o convida para participar de seu novo show, onde ele usa suas habilidades de grande chefe de Nova York para devorar cozinheiros amadores. O programa onde eu uso meu super talento de chefe da cidade de Nova York para devorar cozinheiros amadores. Homer, empolgado, aceita na hora o desafio. Scott avisa que a competição vai rolar no Festival de Churrasco de Springfield e, antes de ir embora, diz para Homer que depois do evento ele nunca mais vai querer ouvir falar em comida. E assim, Scott volta para o seu carro e vaza da cidade. Enquanto isso, os vizinhos começam a torcer pelo Homer. Mas ao olhar para o céu, Homer reflete sobre o conselho do homem que lhe vendeu a churrasqueira, concordando com ele. Não há nada que não possa ser resolvido com comida. Agora, Homer prepara uma costela que pretende deixar na sua defumadora por 24 horas, com a intenção de vencer o desafio. Quando tudo está pronto, Homer vai para o lado de fora, ansioso para começar o processo. Porém, algo inesperado acontece. Ao chegar no jardim, ele descobre que sua defumadora não está mais lá. Homer grita bem alto que sua defumadora foi roubada, fazendo com que toda a família apareça. Desesperado, Homer olha em volta e escuta uma voz do céu que o lembra que ele não tinha acorrentado a churrasqueira. Não! A defumadora foi roubada! Por quê? Sentindo-se derrotado, Homer fica desanimado e, num impulso, joga a costela no chão, frustrado. Em seguida, os policiais aparecem e ele pergunta se eles conseguem encontrar sua defumadora. O chefe Vigum, tentando enrolar o Homer, diz para ele não se preocupar. No entanto, Lou intervém, explicando que as coisas não são tão simples, pois churrasqueiras boas como a de Homer são fáceis de sumir. Homer entra em desespero, acreditando que perdeu sua defumadora para sempre. Ele se sente completamente derrotado, temendo que sua chance de vencer o desafio tenha ido para o ralo. Em outro dia, Homer está deitado na sua varanda quando Bart passa com uma bola de basquete. Bart acerta a bola na cara do pai, depois passa com seu skate por cima dele e, por fim, estoura um balão de água no rosto de Homer. No entanto, Homer não reage de forma alguma. Incomodado pela falta de reação do pai, Bart decide dar um sermão em Homer, mandando ele esquecer a churrasqueira. E daí que perdeu a churrasqueira? Esquece isso, ô bebezão barrigudo! Homer então se levanta e avisa que aquilo era muito mais do que apenas perder um aparelho de churrasco. Para ele, significava a morte da esperança.
Bart, confuso, não entende o que seu pai quer dizer. Homer então explica que tudo o que eles conseguiram de bom na família, a vida sempre dava um jeito de tirar. Ele diz que por isso decidiu que agora só iria ficar deitado no chão, sem se importar com mais nada. Bart, de forma irreverente, comenta que a vida de Homer sempre foi uma porcaria e manda que ele faça o que sempre fez, encher a cara. No entanto, Homer avisa que não está afim disso, o que faz Bart se espantar com a gravidade da situação, entendendo que as coisas realmente não estavam bem. Os dias passam e Homer continua deitado, sem demonstrar interesse por nada. Do quarto da Lisa, Bart comenta com ela sobre o fato de Homer estar deitado, parecendo uma baleia encalhada. Ele sugere que talvez eles devessem ir atrás da defumadora. Olha pra ele, deitado ali que nem baleia encalhada esperando pra explodir. Talvez a gente devesse ir atrás da defumadora. Lisa, no entanto, fica com um pé atrás. Ela lembra que toda aquela questão promovia o consumo de carne e que a churrasqueira criava muita fumaça, o que poluía o meio ambiente. Bart, tentando explicar sua intenção, avisa que não estava querendo fazer aquilo para prejudicar o planeta. Para ele, o motivo era simples. Ele nunca tinha visto seu pai daquela forma, tão abatido. Ao olhar para a janela e ver a situação de Homer piorando, Lisa começa a entender o lado de Bart. Com isso, ela cede e concorda em tentar ajudar. Então, Bart e Lisa vão até o quintal e começam a procurar por pistas. Eles vasculham todos os cantos, observando com atenção. Nesse momento, o cachorro da família pula em cima de Bart e começa a lambê-lo, o que faz Bart perder a paciência. Ele manda o cachorro ir para o chão, irritado, mas essa ação do cachorro faz com que Lisa se lembre que o ajudante de Papai Noel estava no quintal no momento em que a defumadora foi roubada. No entanto, ela percebe que o cachorro não fez nenhum barulho, o que a faz questionar o motivo. Então os dois vão até a casinha do cachorro e encontram uma lata de manteiga de amendoim. Bart pensa que aquilo poderia ter sido usado pela pessoa que roubou a defumadora, provavelmente para distrair o cachorro. Manteiga de amendoim natural? E se alguém tiver dado isso ao cachorro para ele lamber em vez de latir enquanto pegavam a defumadora? Lisa, animada com a descoberta, percebe que encontrou uma pista importante e agora ela começa a acreditar que pode estar mais perto de descobrir quem roubou a defumadora. Enquanto isso, no programa Devorando com Scott Boone, Homer continua deitado na sala, sem motivação alguma. Marge, sentada no sofá ao lado dele, tenta animá-lo, lembrando que eles não poderiam ser vencidos por Scott. No entanto, quando o programa começa, o apresentador anuncia quem seriam os concorrentes de Scott. Mais uma vez, Scott ganha o prêmio e comemora humilhando seus concorrentes. Ao assistir à cena, Homer só pensa que a lição mais importante que aquela família aprendeu é que naquele momento nada mais importava. Ele se sente derrotado, acreditando que todas as suas tentativas foram em vão. Nesse momento, Bart e Lisa entram na sala e mostram a Homer o pote de manteiga de amendoim que encontraram no quintal. Eles avisam que com isso irão encontrar a defumadora roubada. Animados com a descoberta, Bart e Lisa saem correndo para começar a busca. No entanto, Homer, desmotivado, joga um balde de água fria nos dois. Dane-se tudo aqui. Papai, a gente vai achar a defumadora! Tentar é falhar! Agora, Lisa e Bart estão andando de bicicleta pelas ruas de Springfield. Lisa comenta que só havia um lugar na cidade que vendia manteiga de amendoim natural, um lugar chamado Celeiro Natural. Eles seguem em direção ao local e, ao chegarem, Lisa pede para que Bart a deixasse conversar com o vendedor, pois ela sabe como lidar com esse tipo de pessoa. Lisa começa a interagir com o vendedor de forma amigável, mas quando ela pergunta quem havia comprado aquele pote de manteiga de amendoim, o vendedor fecha a cara e diz que não pode quebrar o sigilo dos clientes. Ele até pergunta para quem a Lisa estava trabalhando, todo desconfiado. Enquanto o vendedor questiona, Bart entra em cena de forma rápida e agressiva, puxando os alargadores das orelhas do vendedor e obrigando-o a falar. Na cena seguinte, Bart e Lisa estão com o homem em uma sala cheia de câmeras de segurança. Eles começam a pesquisar e, depois de alguns minutos, descobrem que quem havia comprado o pote de manteiga de amendoim era o Nelson. Ali alguém estava comprando manteiga de amendoim. Nelson! Empolgados com a descoberta, Bart e Lisa correm até o parque da cidade para encontrar Nelson. Quando chegam, veem Nelson sentado com seu tablet. Eles se aproximam dele e Lisa pergunta o que Nelson estava jogando.
Bart começa a observar os detalhes do jogo, elogiando o quanto ele havia evoluído seus personagens. Lisa, por sua vez, comenta sobre as atualizações que ele fez serem caras. Nelson começa a ficar sem graça, mas Lisa não desiste e começa a questionar de onde ele conseguiu o dinheiro para fazer aquelas atualizações. Nervoso, ele se irrita e, antes de ir embora, gira Bart e Lisa no gira-gira do parque, tentando sair da situação. Na cidade de Sucata, Nelson chega sem perceber que Bart e Lisa o estão seguindo. Os dois se assustam com os eletrônicos espalhados, mas continuam investigando. Eles descobrem que Nelson está recebendo dinheiro de outro garoto, o que os faz acreditar que isso é a prova que precisavam. Logo depois, Nelson se aproxima de uma árvore e tira de trás dela a defumadora. Ele entrega o aparelho para o homem que estava esperando. Bart e Lisa, ao verem tudo, se escondem e continuam espionando. Quando o celular do novo comprador toca, ele se afasta da defumadora, o que dá a Bart e Lisa a chance que eles esperavam. Ah, eu te cheiro depois. Eles correm em direção à defumadora e começam a empurrá-la, mas o aparelho está muito quente. Após tentarem por um tempo, eles desistem e, enquanto a defumadora escorrega, ela acaba parando na traseira de uma caminhonete que é levada por outros homens. À noite, Homer continua deitado no chão da sala, sentindo-se derrotado. Desta vez, Bart e Lisa se juntam a ele, comentando sobre o quanto o universo parecia odiá-los. Nesse momento, Meg chega e se junta ao grupo, e Homer, com um tom desanimado, aconselha a todos a desistirem, já que a situação parecia sem solução. No entanto, Marge entra na sala com uma energia renovada e manda que todos se levantem do chão. Ela lembra que a família havia sido chamada para participar de uma competição de culinária que seria transmitida na TV. Lisa, lembrando que eles não tinham mais a grelha, pede permissão para desistir com dignidade, mas Marge não aceita. Ela explica que, ao menos, deveriam tentar. Levantem-se logo desse chão. Estamos participando de uma disputa com... Apesar de todos se sentirem como desistentes, Marge não desiste e faz um discurso motivador sobre nunca desistir. Ao encerrar seu discurso, Marge manda que todos entrem no carro. Chegando no festival de churrasco de Springfield, Marge leva toda a família, cheia de energia. Assim que eles chegam ao local da competição, Marge avisa com confiança que poderia dar conta do churrasco usando apenas seu porta-tempero alugado. O apresentador começa a explicar que a batalha de churrasco seria entre os Simpsons e Scott Boom. Quando a disputa começa, o apresentador se aproxima de Marge e pergunta se ela acredita que tem o necessário para vencer. Marge afirma que sim, mas quando ele pergunta a opinião de Homer e das crianças, percebe que todos estão completamente desanimados. No entanto, o apresentador acha que isso é apenas uma estratégia psicológica. Você acha que tem o necessário para vencer esta disputa? Com certeza! Homer, o que você acha? Nem que a vaca... Enquanto isso, o apresentador vai até Scott Boom e pergunta se ele está sentindo a pressão. Scott, com um sorriso arrogante, começa a falar sobre seu produto inovador que combinava temperos de várias cidades, tendo certeza de que seria o ganhador. Assim que a preparação de ambos termina, Marge leva o seu prato para o apresentador experimentar. Porém, ao provar a carne, o apresentador faz uma expressão de desgosto e cospe dentro do troféu, claramente decepcionado com a combinação dos temperos que Marge usou. Após a reação negativa, Marge, Homer e as crianças se juntam completamente derrotados. A cena tem uma grande reviravolta quando Scott Boom apresenta sua carne e o apresentador percebe as marcas de grelha estranhas, decidindo mostrá-las para a plateia. Nesse momento, Bart, ainda revoltado, se levanta e acusa Scott de ter roubado a defumadora da família. Scott tenta se defender, mas ao abrir a grelha, o apresentador percebe que as marcas da carne são completamente diferentes das de sua grelha. Isso leva o apresentador a anunciar que Scott Boom está fora da competição por ter roubado a defumadora. Marcas da grelha não batem. Carne morta nunca mente. O chefe Wiggum, que está no evento, comenta que isso não parecia um crime tão grave, mas seus dois oficiais agem rapidamente e prendem Scott. Após a entrega do troféu para Marge como vencedora, a cidade inteira comemora. Todos estão alegres, mas Lisa, desconfiada, comenta com Bart que a vitória deles pareceu fácil demais. Ela questiona por que um chefe renomado como Scott Boom teria trapaceado,
E Bart também fica curioso sobre como Nelson estava envolvido. Mas, mais importante ainda, os dois se perguntam onde estaria a defumadora de sua família. Nesse momento, eles ouvem o mesmo toque de celular que ouviram no ferro velho, e ao avistarem um garoto fugindo, decidem persegui-lo. É o toque que a gente ouviu no ferro velho! No meio do caminho, Lisa fica paralisada ao se deparar com uma pilha de ossos de carne. Bart corre sozinho atrás do garoto e pede ajuda a Homer para pará-lo. Mas Homer, ainda desmotivado, se recusa. No entanto, ao ver o garoto se aproximar, Homer, com um gesto simples, levanta o pé, fazendo o garoto esbarrar numa enorme torta de batata doce. A maior torta de batata doce do mundo. Ao se aproximar do garoto, Bart e Lisa perguntam o que estava acontecendo. O garoto, com um olhar triste, explica que agiu daquela maneira porque Scott era seu pai. E ele sentiu que, com os programas de TV e os restaurantes, seu pai nunca tinha tempo para ele. Foi por isso que ele tentou destruir a carreira de Scott, na esperança de que isso o fizesse passar mais tempo com ele. Lisa, tocada pela situação, reflete que o garoto destruiu a carreira do próprio pai, mas por uma razão maior, e consegue compreender sua atitude. Tyler Boone, o garoto responsável pela confusão, finalmente revela tudo. Ele explica que conheceu Nelson em um jogo e, sabendo que seu pai iria para Springfield, contratou Nelson para pegar a defumadora dos Simpsons. Ele usou a grelha para assar a carne, trocando as peças para parecer que seu pai havia trapaceado. Tyler diz que essa foi a única maneira que encontrou para conseguir passar mais tempo com seu pai. Scott, ao ouvir a explicação, se aproxima de Tyler e pergunta por que ele nunca havia falado sobre o quanto sentia sua falta. Tyler responde que, como eles são de Nova York, nunca foi comum falar sobre sentimentos. A cena é interrompida por Bart, que não se aguenta e pergunta onde está a defumadora. Joga dos Knicks! Ah, pai, fala sério, eles jogam muito mal. Mais uma coisa, Tyler. Cadê a... Encerrando o episódio, a cena muda para Tyler mostrando a todos onde havia escondido a defumadora. Pela primeira vez, Homer se levanta do chão e corre para abraçá-la. Ele se vira para sua família, agradecendo por eles não terem desistido, mesmo depois de ele ter desistido. O discurso continua, até que Homer olha para o céu e conversa com o antigo dono da colmeia sobre a importância da família e sobre o quanto o churrasco da colmeia era bom. É como a família. Tem cortes de carne baratos que ninguém quer, mas se tratar direito, eles se tornam a melhor coisa do... Obrigado por assistir e até os próximos vídeos.